Olá, meu nome é Carolina Félix, sou aluna do mestrado em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico-Funcional da UFJF. Fui orientada pela professora Lilian Silva e co-orientada pela professora Daniele Gomes. Minha dissertação é intitulada Tradução e Adaptação Cultural para o Português do Brasil e Validação do Diabetes Education Questionnaire em adultos com diabetes mellitus. A educação em diabetes é o processo de conscientização sobre a doença pelo indivíduo que visa o autocuidado e a incorporação de ferramentas para alcançar as metas terapêuticas estabelecidas em cada etapa do tratamento. Os objetivos da educação em diabetes são proporcionar o autocuidado, melhorar os resultados clínicos, prevenir as complicações do diabetes, prevenir ou retardar a doença, integração dos indivíduos com diabetes, familiares e profissionais de saúde e melhorar a qualidade de vida. Instrumentos de avaliação como questionários permitem a mensuração do conhecimento e avaliação antes e após o processo de ensino e educação sobre a doença em questão. Profissionais da saúde e pesquisadores do Instituto de Reabilitação de Toronto identificaram que os instrumentos existentes sobre conhecimento em diabetes até o momento não abordavam detalhadamente as questões relacionadas aos componentes de controle da doença. Essa equipe de profissionais desenvolveu o DateQ, que possui 20 questões com o objetivo de medir o nível de conhecimento sobre a doença em pacientes com diabetes. Sua principal característica é a inclusão de aspectos importantes do tratamento do diabetes. Uma vez que o conhecimento é fundamental para a gestão terapêutica e manejo da doença, o DateQ aborda de forma abrangente os componentes de controle de diabetes, torna-se relevante traduzir, adaptar e validar o questionário, complementando o tratamento, manejo e controle da doença no Brasil. Nosso objetivo foi traduzir, adaptar e validar a versão portuguesa do DateQ para uso no Brasil. Foi um estudo metodológico de tradução, adaptação transcultural e validação aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFMG e UFJF e todos os participantes assinaram o TCLE. Os critérios de elegibilidade são possuir diabetes tipo 1 ou tipo 2, idade maior ou igual a 18 anos, pontuação maior ou igual a 4 no SIX, não hospitalizados e capacitados para a prática de exercício físico, e de exclusão não completar todas as etapas ou instrumentos propostos. O estudo possui duas fases, a fase de tradução e adaptação cultural a partir do instrumento original e a fase de validação e avaliação das propriedades psicométricas. A fase de tradução e adaptação cultural possuía 5 etapas. Na etapa 5, o pré-teste, o questionário em português foi aplicado em 30 indivíduos com diabetes e, após a sua aplicação, adaptações necessárias foram feitas para a obtenção da versão final do instrumento em língua portuguesa. Na fase de validação e avaliação das propriedades psicométricas, foram recrutados 200 indivíduos com diabetes para a aplicação do questionário em português. Esses mesmos indivíduos foram divididos em 4 subamostras para testar as propriedades psicométricas do questionário. Em relação aos resultados, não houve divergência entre todas as versões do DateQ, e o comitê de especialistas identificou uma grande equivalência entre elas. Após todos os ajustes e aplicação dos 200 indivíduos, o questionário mostrou uma pontuação total média de 13,5 pontos, uma média de tempo de 5,85 minutos para sua realização e 55% pontuou maior que 14 no questionário, que indica um conhecimento de 70% ou mais. Em relação aos resultados da validação psicométrica, o valor de consistência interna foi de 0,60, considerado como satisfatória, e o valor de reprodutibilidade foi de 0,53. Em relação à validade de construto, não houve correlação entre os scores do DateQ e os valores de hemoglobina glicada. Entre os scores do DateQ e a distância percorrida no teste de caminhada, houve uma correlação positiva e fraca, e entre os scores do DateQ e do DKNA, houve uma correlação positiva e forte. Não houve efeito teto ou chão, considerando um ponto de corte de 15%. Esse achado indica que o instrumento pode discriminar diferenças de conhecimento entre os pacientes com diabetes. Com nossos achados, podemos concluir que o DateQ brasileiro mostrou propriedades psicométricas adequadas e é válido para avaliar o conhecimento de pessoas com diabetes. Dessa forma, esperamos que pesquisadores e clínicos incluam o DateQ como parte da avaliação e controle de pessoas com diabetes para avaliar os conhecimentos sobre a doença e, consequentemente, contribuam para o planejamento de uma estratégia de abordagem terapêutica mais eficiente.